Saldo, amados irmãos, na paz do Senhor. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E nós estamos neste trimestre estudando a respeito das parábolas de Jesus. A nossa revista, ela traz um título falando sobre as parábolas. O título é o seguinte: As parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Nós estamos estudando hoje a nossa lição de número 5, lição de número 6, do dia 11 de novembro de 2018. É o nosso quarto trimestre. Já estamos aí andando para o fim do nosso trimestre e assim fecharmos o ano, né, com esses maravilhosos ensinamentos sobre as parábolas de Jesus. A nossa lição de número 6, ela traz um título: Sinceridade e arrependimento diante de Deus. Esse é o título da nossa lição. Eu sou o professor Alba Edson Gomes Livramento, mais conhecido como Irmão Edson, mas é com esse nome aí que você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. E eu peço a sua colaboração e inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar esse trabalho. Muito bem, vamos à nossa lição. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Capítulo de número 23, versículo 12 do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Verdade prática. Cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Uma vez confessados, têm que ser abandonados. Muito bem. Um contraste entre o nosso texto áureo, que eu acostumo de chamar de versículo-chave, porque é ele que vai nos dar a direção de toda a nossa aula. Por isso, texto áureo diz que temos que e o que a si mesmo se exalta, aqueles que se exaltam, a si mesmo se exalta de si mesmo, será humilhado. E os que se humilham são exaltados perante Deus, e até diante, muitas vezes, da sociedade. Pessoas que se chegam diante de uma direção, todo exaltado, a maioria das pessoas não aprova aquela exaltação. Acha aquela pessoa muito para frente, muito, sei lá, não me toque, eu sou melhor. Então essas pessoas são humilhadas até diante da sociedade. Os ensinamentos de Jesus não foi diferente. Nos ensinamentos de Jesus ele diz assim, que aqueles que se exaltam de si mesmos são humilhados, porque quem tem o direito de dar ou avaliar, fazer qualquer a ponderação, qualquer avaliação, é o Senhor. Só Ele pode fazer, porque Ele é o próprio Deus. A verdade prática pede para que nós possamos termos cuidados com o orgulho e a arrogância espiritual. O que é isso? Muitas pessoas no nosso meio
no mundo evangélico se acham muito espiritual, muito crente, muito para frente, muito acima de outros. Isso temos que ter cuidado. Você que tem portado desta maneira, precisa ter cuidado, porque quem capacita é Deus, quem dá os dons é Deus, quem dá o conhecimento é Deus. E você, com esse orgulho, com essa arrogância, se Deus não te conceder a graça para você ministrar, para falar do amor dele, nada você pode fazer, meu irmão. Nada você pode fazer, minha irmã. Porque o Deus de Israel é o dono da obra, e é ele que manda. Ninguém arrogante, ninguém orgulhoso pode tocar na obra de Deus ou querer fazer, porque ele não irá permitir. Bendito seja o nome de Jesus. Entendeu? Então, se você porta esse pecado, se arrepende enquanto há tempo, confessa e abandona, porque o Senhor quer salvar, quer te dar esta oportunidade. Muito bem, vamos à nossa leitura bíblica em classe. A nossa lição ela está pautada na nossa revista, no livro de Mateus, no livro de Lucas, no capítulo de número 18, versículo do 9 ao 14. Não ireis ler para ganharmos tempo. Acredito que você já tenha lido. Se isso não aconteceu, faça agora, porque é de grande proveito para o entendimento desta aula. Nós temos aqui alguns objetivos específicos, são 3, desta aula. Nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. E isso nós vamos interpretar esta parábola, né? No nosso primeiro tópico, nós vamos estar interpretando esta parábola, falar sobre esta parábola. Segundo tópico da lição, que é também um objetivo específico, nós vamos falar sobre apontar os males do farisaísmo e da hipocrisia. Nós vamos estar apontando, mostrando aí os males dos fariseus e da hipocrisia que eles carregavam. Terceiro tópico, nós vamos contrastar a postura do publicano em relação à do fariseu. Então, é isso que nós vamos estar falando aí na nossa videoaula no decorrer da nossa apresentação desta videoaula. Muito bem. Na opinião do professor, nós vamos falar o seguinte: até mesmo as pessoas que não professam a fé em Cristo sabem do que se trata quando alguém é chamado de fariseu. Tá certo? Então, esta palavra ela representa algo que se separa, que se prostra, que se coloca numa condição querendo ser separado. Ele próprio se separa, em vez de ser humilde para ser separado. Então, é o farisaísmo. Farisaísmo é sinônimo de hipocrisia. Postura altamente reprovável por Jesus durante todo o seu ministério terreno. É importante entender que Jesus não reprovava o que era certo do ensinamento dos fariseus, mas desabonava a conduta deles. O que é isso? O Senhor Jesus, ele reprova a hipocrisia, o farisaísmo, a arrogância, o jeito que eles se comportavam. Ele reprovou em todo o seu tempo de ministério e ainda hoje será reprovado, né? Ninguém com atitude de farisaísmo tem sucesso, porque o Espírito Santo ele é a terceira pessoa
da Trindade. E ele não aprova essa conduta. Como Deus, ele não aprova essa conduta. Portanto, as boas virtudes devem ser cultivadas, pois estas também são parte da transformação operada pelo Espírito Santo em nós. Efésios, no capítulo 2, versículo 10, é uma referência. Como aprendemos nessa lição, as coisas que os fariseus dizem fazer não eram em si mesma erradas, mas a motivação com que eles agiam, isso sim, era algo altamente arrogante e mesquinho. Temos aqui o ponto central desta opinião aqui do professor, é dizer o seguinte: a sinceridade e o arrependimento vão além da religiosidade, tá? Então não existe religiosidade para sincero e para arrependidos, tá certo? A pessoa sincera e arrependido não é religioso, está muito longe de ser uma pessoa religiosa. Muito bem, vamos à nossa introdução. Na nossa introdução nós vamos dizer o seguinte: hoje vamos falar sobre a sinceridade e o arrependimento para com o Senhor, tá? E aí é o seguinte, esta parábola eu vou comentar em vez de ler, tá certo? Na parábola do fariseu e do publicano, nós vemos que eles, o fariseu com uma conduta bastante arrogante, mostrando as suas qualidades, que ele aparentemente não se mostrava dependente de Deus, diante de Deus, mas mostrando para Deus a sua própria justiça, tá certo? Então, com base nessa atitude, ele reprova a oração do seu companheiro que estava com ele também no templo, né? Ele se acha que aquela atitude que o publicano estavam ali, o publicano não era justo à altura dele para estar ali com aquela atitude de oração. Portanto, amado, quando oramos a Deus, devemos confiar que Ele é, e não em quem nós somos, tá? Porque a oração é uma atitude de humilhação e arrependimento diante de Deus, crendo que Ele é e Ele pode fazer, e não que a minha justificativa dos meus atos eu consigo mostrar para Deus alguma coisa, porque Deus é o conhecedor de todas as coisas. Muito bem, vamos ao nosso primeiro tópico, falar sobre a interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Primeiro tópico aqui, nós temos 3 subtópicos, que nós vamos falar sobre o fariseu, vamos falar sobre o publicano e vamos falar sobre a oração. Fariseu, publicano e a oração. Estamos diante de uma parábola narrativa indireta simples, ou seja, a comparação entre 2 personagens opostos, tá? Então esses 2 personagens, eles eram opostos um do outro, não diretamente pelo publicano, mas perante o fariseu eles estavam totalmente opostos, porque perante o fariseu
o publicano era muito diferente dele, né? O seu comportamento era muito diferente dele. Colocando lado a lado, depois de haver ensinado a respeito da necessidade e do poder da oração por meio da parábola do juiz iníquo, Jesus conta essa parábola com o objetivo de ensinar a atitude correta na hora da oração. Agora somos ensinados que, além de perseverarmos na oração, é preciso uma atitude correta. A atitude que devemos tomar, além de tudo, tem de ser correta. Pertencente a uma das principais seitas dos judeus, muito numerosa, muito mais numerosa do que a dos saduceus, e de influência entre o povo, os fariseus insistiam no cumprimento rigoroso da lei e das tradições dos anciãos. Tá? Então é muito importante isso aqui. Fariseu significa separado. Esta classe de pessoas assim era identificada porque não somente se separava dos outros povos, mas também dos outros judeus. Está vendo aqui que eles não eram separados, mas eles se separavam. Uma vez, eles se separavam em vez de ser separados. Em vez de ser separados. Eles observavam as práticas de forma minuciosa, contudo esqueciam do espírito da lei. Como se nota na forma como se levava antes de como se lavavam antes de fazer as refeições, no lavar dos copos, jarros, os vasos de metais e as roupas de cama. Isso está escrito no livro de Marcos, no capítulo 7, de número 3 ao 9, está escrito. Em pagas cuidadosamente o dízimo, eles eram bastante observantes nisso aí, e eles faziam a observância do sábado. Então, rigorosamente exigiam isso. Pouco faziam, mas exigiam que fosse feito, tivesse essas observações. Segundo subtópico, o publicano. Quem era o publicano? Geralmente judeus eram colaboradores, eram cobradores de impostos que trabalhavam para os romanos. Então, essa era a característica do publicano. Os judeus consideravam os publicanos traidores e apóstata, porque cobravam os impostos para a nação que os oprimia. Eles eram julgados por pessoas de como pessoas de vil caráter, porque alguns também acabavam extorquindo grandes quantias de dinheiro ao seu próprio povo. Então, o publicano era essa classe de pessoas que eram visto diante da sociedade judaica um povo, né, que exploravam eles próprios, o próprio povo. Eles também eram judeus, né, publicanos. Os publicanos eram também judeus. Eles tinham esse título de publicano, porque eles cobravam impostos públicos para o governo de Roma, o governo romano. E isso eles
trabalhavam e cobravam. Por eles cobrarem, eles eram tidos como traidores porque cobravam maior, né? Sempre impostos a mais. Isso eles eram vistos com essas características, por causa dessas atitudes, né? Que eles eram taxados que eles tinham. Aqui é uma imagem, o fariseu e o publicano, né? A imagem do fariseu e do publicano. Muito bem. A nossa continuidade aí diz o seguinte: os publicanos sempre eram classificados entre os pecadores, os pagãos e meretrizes. Então eles eram considerados como se fossem essas classes de pessoas: pecado, pagão e meretrizes. Então eles estavam nessas três classes de pessoas. Eram considerados pelos judeus como se fosse uma única classe. O povo murmurava pelo fato de Jesus comer com eles, tá? Então, por causa que Jesus comiam com eles, ou se juntavam com eles, ou entrava nas suas casas, então eles murmuravam por causa disso. Certa feita, Jesus disse que ele os são não precisa de médico, mas os doentes. Então essa classe de pessoas que não queria, que era mal vista perante a sociedade, o Senhor Jesus via com bons olhos. E essa classe precisavam de ser arrependidos, de receber perdão, de ter arrependimento. Mediante o arrependimento dessa classe, eles seriam exaltados, como fala lá no texto áureo. Eles seriam exaltados em vez de humilhados, seriam exaltados. Tá certo? Então tem aqui um breve entendimento dessa classe: publicano, considerado como pecador, pagão e junto com a meretriz. Nas meretrizes era uma classe só que era entendido diante do povo judeu. Chama a atenção o fato de Jesus ter escolhido um publicano, Mateus, para segui-lo, tornando-se apóstolo. Tá certo? Então tá vendo aqui esse moço aqui, esse apóstolo Mateus, ele se tornou apóstolo após o seu arrependimento. Por isso que o Senhor Jesus, ele resgata, ele salva e ele restaura pessoas, porque ele busca aquele que não há para fazer ser. O que não é, ele faz ser, porque ele é Deus. Aí uma imagem, novamente aqui, sobre a justiça de Deus e a idolatria. O farisaísmo se torna uma idolatria porque eles idolatram uma maneira que eles se põem a ser uma coisa que não é. Tá certo? Então vamos adiante. Terceiro subtópico vai falar sobre a oração. O que é isso? Os judeus da cidade de Jerusalém tinham o costume de fazer orações nas horas costumeiras, geralmente das 9 da manhã e 15 da tarde. Isso era um horário que eles faziam e tinha era como se fosse uma tradição, né, um costume. Nos aspectos religiosos e morais, reinava no judaísmo daquela época uma grande distância entre estas duas classes de povos. Então, perante os judeus, essa classe de povo, perante a sua religiosidade, ficavam muito distante em função do seu entendimento, né? O farisaísmo é um publicano, subiu ao templo a fim de orar à mesma hora. O fariseu, como vimos, era tido como um homem que cumpria a lei com rigor exemplar. Então ele era tido como um homem que eles cumpriam, embora exigiam. Nós vemos biblicamente que o Senhor Jesus reprova todo o seu comportamento porque eles não cumpriam e apenas exigiam. Mas eles eram vistos perante a sociedade como esse povo que eram exemplar. Tá? O outro publicano era considerado uma pessoa que vivia em grandes pecados
e vícios, sendo mesmo equiparado aos gentios. Essas duas figuras estão orando juntas à mesma hora no templo. E o que informa a parábola? Olha, é o que informa a parábola. Então, eles entram no templo e aí eles começam a oração. E nós vemos que aqui o publicano, ele levanta os braços, olha para o alto e ele clama, justificando a sua oração. Justificando a sua oração. Tá? Então isso é um ato reprovável diante de Deus. Muito bem. Vamos ao nosso segundo tópico. Nós vamos falar sobre a hipocrisia do fariseu. Também está dividido aqui em três subtópicos. A postura do fariseu no momento da oração. Vamos falar sobre uma oração comum e a oração arrogante. Tá certo? Vamos adiante. A postura do fariseu no momento da oração. Inicialmente a parábola contada por Jesus se detém no fariseu com o objetivo de dizer como este formulava a sua oração. De acordo com uma das interpretações, o fariseu prostou-se em local isolado e ali orou. Então nós vemos lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 11, o seu modelo, o seu gesto, né? O texto enfatiza a posição distinta, separada do fariseu. Ele prostrou-se de maneira que chamava a atenção a si, sobre si, todos os olhares dos presentes. Tá certo? Então, essas são as atitudes reprovadas, né? Nós vemos aí, né, situações no que Jesus reprova, né? As pessoas se colocam, né, querendo se aparecer, mostrar, e essas são atitudes que não são aprovadas diante de Deus. Ele ora com todos os devotos judeus de pé, com os braços erguidos e a cabeça levantada. Então essas são atitudes, farisaísmo, né, que às vezes são reprovadas. Ele agradece a Deus. Esta é a forma clássica da oração bíblica judaica. O louvor e o agradecimento a Deus. A forma bíblica e a oração judaica é pautado nisso. Louvor e o agradecimento a Deus. O fariseu, antes de tudo, agradece a Deus por estar isento dos vícios dos outros homens. E em seguida, porque é rico em obras meritóricas. Pois é, mas então aqui ele agradece por ser isento de vícios, e não é assim. Ninguém é isento. Nós recebemos a misericórdia de Deus e com o arrependimento e a ajuda de Deus, nós nos livramos das coisas que nos cercam, inclusive os vícios. Mas isento, não somos isentos, porque só Deus pode nos segurar para sermos isentos, né, em vez de nós nos justificarmos aquilo que dizemos que somos. Nós vemos aqui, ele aqui mostrando, né, o seu sacrifício, né, e de uma certa maneira até desprezando, né, a atitude do fariseu, do publicano. Vamos ao nosso segundo subtópico. Segundo tópico aqui, vamos estar falando aqui sobre a oração comum, né? A oração comum. Na oração comum, vamos conhecer agora uma atitude mais ou menos
o que seria uma oração comum. Vamos ver. Olha, tudo indica que o tipo de oração que encontramos no texto, apesar de transparecer arrogante, não era completamente desconhecido, pois há relatos na história rabínica do judaísmo de que tal comportamento era comum. Então nós vemos que na história do judaísmo, dos rabinos, dos poderosos da lei da época, aquela atitude do fariseu era comum. O problema era que eles exigiam, tinham um modelo de exigência, mas na verdade eles não faziam e não eram arrependidos. Eles exigiam, porque eles observavam apenas a lei. Então, por isso que era reprovado por Jesus. Jesus não estava reprovando que eles fizessem aquilo, porque era uma atitude que deveria ser feita sim, mas eles precisavam fazer, exigir, mas também fazer, e não apenas exigir. Por isso que o próprio aqui diz que a literatura rabínica do judaísmo de tal comportamento era comum. Eles achavam tal comportamento comum, sim, mas eles precisavam exigir, mas também fazer. Alguns autores mostram exemplo da oração cujo teor é similar à do fariseu da parábola. Isso, porém, não justifica a atitude e nem a torna aceitável, tá certo? Pois é. Não justifica a atitude da arrogância e ela ser aceitável apenas porque eu estou exigindo, eu estou dizendo que estou cumprindo uma coisa que eu não cumpro, eu apenas exijo. É isso que o texto está falando. E aí nós vemos, quando ele diz: eu te agradeço, Senhor, porque não sou pecador como estas outras pessoas. Tá? Então, quem de nós podemos falar isso? Nunca podemos. Porque nós somos pecadores. A própria Bíblia diz que nós somos pecadores. Aquele que diz que não peca, mente. Então nós não podemos jamais dizer isso, né? Por isso que será atitude desaprovada diante de Deus. A oração arrogante. Olha, o fariseu diz a respeito a si mesmo o que era rigorosamente verdadeiro. Mas o que o motivava a orar era completamente errado. Tá? Não existe nenhuma consciência do pecado, nem da necessidade, nem da humildade, nem da humilde dependência de Deus. Pois é, isso aqui é verdadeiro. Não existe nenhuma consciência do pecado, necessidade alguma, nem da humildade, dependência de Deus. Por quê? Porque tudo somos dependentes de Deus. Ninguém é capaz de nada. Somos incapazes se Deus não for conosco. Né? Ninguém é forte o suficiente para sair de qualquer situação. Por isso nós precisamos da ajuda de Deus, do Espírito de Deus, para nos ajudar, nos livrar, nos dar consciência, fazer lembrar das coisas e afastar-se do mal, de todas as coisas que nos oprimem. O fariseu quase que comete a loucura de parabenizar, olha que absurdo, parabenizar a Deus por ter um servo tão excelente como ele. Olha que arrogância, né? Ao ponto que o homem pode chegar. Parabéns, Deus, porque o Senhor tem um servo como eu. Quase que ele fez isso, ele não chegou a fazer. Então a Bíblia, aqui a nosso estudo diz que, e se a gente for fazer uma exegese dos textos bíblicos, nós vemos que ele só faltou ter esta atitude. Por pouco ele não disse isso. Depois de sua primeira palavra, não se lembra mais de Deus, mas apenas de si mesmo. Então isso é uma atitude muito, muito ruim. A oração do fariseu inicialmente mostra que ele em seguida,
ele passa a destacar as obras excelentes, ou seja, a mais que ele realiza. Por exemplo, olha que absurdo. Excedia no jejum prescrito na lei, excedia no jejum prescrito na lei, o dia da expiação, acreditando a prática anual, mais 2 jejuns semanais, ou seja, ele começa a justificar o que ele fazia para Deus, e aí ele começa a justificar que ele era justo por causa desses feitos. Tá? Então nós não somos justos por causa dos feitos, nós fazemos porque somos justos. Tá? Então nós fazemos porque somos justos, procuramos ser justos e aí fazemos a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele continua, excedia o dízimo normativo pela lei, né? Chegando a separar-se o dízimo dos temperos ou condimentos. Então faziam todo um processo aí, achando ser o tal. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos ao nosso terceiro tópico, a sinceridade do publicano. Olha para ver, vocês entenderem o que é agora o publicano. A oração do publicano, sinceridade e arrependimento, e a oração aceita. Vamos lá. A oração do publicano. O publicano diz assim: o cobrador de imposto parece não estar à vontade no local de culto. Ele não está apto nem mesmo para assumir o comportamento normal de que ora. Bate no peito com como aquele que está numa situação de desespero, suplica com a fórmula de pecador que não abre fazer o elenco do seu pecado. Uma referência em Salmo 51:3. Nós conhecemos lá quando o rei Davi, ele suplica a Deus que não retirasse dele o Espírito Santo. E nós vemos ali um coração contrito e arrependido pelo seu pecado. Tá certo? Pois é isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor viu, a sinceridade deste homem, deste publicano. Bom, continuando aí. E a oração do pobre que confia totalmente em Deus. Com profunda dor, ele exclama: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nesta breve, porém sincera e humilde oração, a ênfase recebi sobre a palavra pecador. Então é isso, amados. Precisamos entrar no trono da graça com sinceros arrependimentos, coração contrito e alma abatida, verdadeira diante de Deus. A palavra de Deus diz que ele busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e ele ainda busca esse povo na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nesta imagem nós vemos aqui pessoas aos pés de Cristo, onde ele os abençoa. E aqui acredito que ele conhece o coração de cada um, aqueles que estão com arrependimentos verdadeiros e aqueles que estão mostrando arrogância, como um fariseu. O Senhor Jesus, ele está presente neste momento para perdoar os nossos pecados. Louvado seja o nome de Cristo. Sinceridade e arrependimento. Além de golpear o próprio peito, o publicano nem conseguia levantar-se os olhos. Pois às vezes acontece isso. Nós vemos um exemplo disso aqui, não é assunto, referências da lição, mas nós vemos que Ana era uma mulher que estava abatida de espírito, angustiado o seu coração. A Bíblia fala que ela estava com angústia de espírito, porque ela era humilhada, mas o Senhor o exaltou, porque ela perante o trono da graça, ela orou.
e ela foi avaliada por um sacerdote, que até então tomou ela como uma embriagada. Mas o Senhor, que conhecia o coração de Ana, ele viu a dor e ele retribuiu, porque ele conhece o coração. Tá certo? Pois é, isso são palavras que o Senhor quer fazer hoje na vida, nas vidas nossas. Aqueles que se acham que pode todas as coisas, mas quem pode é Deus. Nem mesmo fazendo promessas ele conseguia obter quaisquer direitos. Isso é verdade, ninguém consegue. Ele tem consciência de sua condição, por isso prostrou-se em sinal de sinceridade e arrependimento. Pois é, o Senhor quer fazer isso. Temos que prostrar diante dele com sinal de sinceridade e arrependimento. É possível notar pela palavra do fariseu que todos os servos dos seres humanos eram pecadores e apenas ele era justo. Olha que absurdo. Pois é, nós vemos muitas pessoas assim, inclusive denominações, onde exclui outras, porque só eles irão se salvarem. Isso são absurdos. Estão com o comportamento farisaísmo, e são reprovadas pelo Senhor. Muito bem, continuando aqui. De forma contrária, na confissão do publicano, porém todos eram justos, somente ele era pecador. Pois é, ele olhava para toda a sociedade que apontava e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque todos eles são justos. Eles estão falando, eu não sou, porque eu conheço e que eu preciso de ti. É isso que neste momento eu oro a Deus e peço a Ele que me salva, que continua, ó Deus, me colocando na tua posição, Senhor, e me ajuda, Senhor, para que eu possa ser todo dia, Pai, arrependido, e que o Senhor possa me salvar. Louvado seja o nome de Jesus. Pois é, amados, é assim. Terceiro tópico, a oração que é aceita. A oração aceita. As pessoas que ouvem atentamente a narração de Jesus, talvez tivessem esboçado sinais de aprovação, inclinando-se para a atitude do fariseu. Porém, num dado momento, o mestre desconcentra a todos os ouvintes com uma conclusão inesperada. Olha aqui, que coisa maravilhosa. O publicano, que era odiado por todos, e isso é o pecador, recebe o dom de Deus, a justiça, ou seja, o perdão e a misericórdia divina. Já o fariseu, que ostentava a justiça perante Deus como conquista pessoal, não obteve o mesmo favor. O publicano recebeu o favor divino como dom misericordioso de Deus. Pois é, tá certo? Aqui é assim, ó. Às vezes achamos que Deus está aprovando algo que alguém está fazendo porque está se considerando justo. Aqui, quando fala aqui que o mestre, a aprovação inclinando-se para a atitude do fariseu, às vezes nós estamos vendo pessoas que às vezes a gente conhece, está vendo que é algo que está exaltando a si próprio, e nós vemos que, nossa, por que isso está acontecendo? Fulano está levando e Deus não está vendo. Não é. Sabe por quê? Porque o tempo é dele. Ele dá corda, mas ele também puxa a corda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém pode com a justiça de Deus. Deus, ele é o que pode todas as coisas, e ele cobra aquilo na hora certa. Ele dá oportunidades para as pessoas arrependerem, mas quando essas pessoas não se arrependem, Deus faz justiça, e ninguém pode com a justiça de Deus e a sua misericórdia. O fariseu obteve, o publicano obteve justiça porque foi arrependido. Como eu falei aqui, Davi obteve justiça porque se arrependeu. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que permanece com o seu gesto arrogante, Deus abate, porque ele abate os exaltados. Esta é a verdadeira justiça, posto ser proveniente de Deus. Romanos 1,7, uma das referências. Assim, a oração aceita
é a do publicano. Aquele que se arrepende, esta sim é a oração aceita. Porque ele vem permeada de sinceridade, de arrependimento diante de Deus. Tá? Então, quando a pessoa se coloca numa condição de arrependido de verdade diante de Deus, Deus justifica a sua oração. Ele inocenta aqueles que são considerados pecadores perante aqueles que te apontam. Porque Ele, Deus, Ele é o que pode fazer todas as coisas. O princípio por trás de todas as parábolas está muito claro. Aquele que se exalta será humilhado. Ninguém possui algo de que possa se orgulhar diante de Deus. Ninguém possui nada que se possa orgulhar diante de Deus, porque Deus é que faz todas as coisas. Quem se humilha será exaltado. O pecador arrependido que humilhantemente busca a misericórdia de Deus, certamente a encontrará. Tá? Pode ter certeza disso, certamente encontra a misericórdia de Deus. Comentei aqui na síntese do tópico 3, dizendo o seguinte, no fechamento geral do tópico 3, o publicano, a despeito de exercer uma atividade nada honrosa entre os judeus, foi justificado por sua sinceridade e arrependimento. Olha que maravilha! Diante de todos os homens, de toda a sociedade, dos judeus, ele era visto como algo que ele exercia, nada honroso, tido como ladrão, tido como aproveitador, e isso não era visto, não tinha bons olhos. Mas a sinceridade dele, talvez até praticando isso, não fala que ele praticava, fala que ele era apontado. Mas o Senhor, que conhecia o coração dele, foi suficiente para enxergar a sinceridade no publicano e dar-lhe o arrependimento. Muito bem, na nossa conclusão nós vamos dizer o seguinte: na parábola que aprendemos na lição de hoje, o fariseu representa aquele tipo de pessoas que ora bastante, mas não tem uma atitude sincera. O publicano, apesar da classe a que pertence no momento da oração, representa aquele tipo de pessoa que, com sinceridade e arrependimento, se prostra diante do Pai e por isso encontra favor, ou seja, graça. Pois é, então aqui nós vemos dois pontos distintos, onde alguém se justifica, buscando o seu próprio reconhecimento, fazendo bastante a atividade, mas sem atitude verdadeira, sincera, enquanto o outro, com sinceridade e arrependimento, muitas das vezes nem orava muito, mas com poucas palavras. Nós vemos que ele não teve nem como levantar os seus olhos para olhar para o publicano, para o fariseu, ou para o alto, quem sabe de vergonha até por ser apontado perante a sociedade, e é assim que às vezes somos vistos, muitas das vezes pessoas são vistas assim, mas o Deus que nos enxerga e que nos mede, entende qual é o gesto sincero, e ele conhece, e por isso ele vê realmente o arrependimento, e assim ele concede graça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Chegamos ao fim de mais uma aula. Rogo oração ao nosso favor, e assim até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Que Deus em Cristo abençoe, que Deus em Cristo nos conceda um final de semana maravilhoso, e vamos à aula.